Meu nome é Ana, sou professora de História e vamos dar continuidade ao curso nosso de História Geral. Os temas da aula de hoje são dois temas bastante importantes, que é a Revolução Industrial e o século XIX. Vocês devem estar pensando assim, nossa Ana, mas toda aula você fala que os temas são importantes? Eles são importantes sim, gente. O curso de História como um todo, ele é bastante importante, né? E principalmente para vocês entenderem. A aula de hoje é uma aula relativamente longa, relativamente pesada. Vou falar já agora no início do vídeo, por quê? Para que, se você está assistindo essa aula achando que ela vai ser curta ou ela vai ser uma aula um pouco mais leve, você possa pausar e, enfim, assistir uma outra hora que for mais oportuna para você. Então, se você for assistir, assiste com calma, assiste com cuidado, porque são conceitos bastante importantes. A gente vai falar hoje sobre a Revolução Industrial, as consequências dessa Revolução Industrial, o que foi essa Revolução Industrial, e as ideologias que formaram esse turbulento século XIX. É bastante interessante, pessoal, a gente refletir sobre uma coisa. Sempre que a sociedade muda, vem com ela, com essa mudança, novas ideologias. Se você for reparar bem, quando eu falei sobre o absolutismo monárquico, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, para o absolutismo monárquico, junto com essa mudança, que foi uma mudança brusca na sociedade, vieram novas ideologias, né? Veio o Hobbes, veio o Bossuet com o direito divino dos reis, né? Enfim, vários filósofos para tentar justificar, para tentar compreender essa nova ordem, né? Da mesma forma, quando a gente tem a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, né? Antes da Revolução Francesa, a gente também, quando esse absolutismo monárquico ele estava caindo, né? Vieram novos filósofos para tentar justificar essa nova ordem, para tentar dar embasamento a essa nova ordem, que eram os filósofos do iluminismo, né? O Rousseau, o Voltaire, o Montesquieu, enfim. Da mesma forma vai acontecer aqui no século XIX, porque pensa, pessoal, agora a sociedade mudou em 100%, né? A idade moderna ela vai cada vez mais deixar de existir. Então, essa coisa do rei, da nobreza, da aristocracia, cada vez vai menos deixar de existir, porque quem é a nova classe que está dominando politicamente a maioria dos estados, a maioria dos países? A burguesia. Mais especificamente a alta burguesia. A Revolução Francesa e a Era Napoleônica elas vão consolidar a burguesia nesse poder político, nesse poder social. E a Revolução Industrial vai consolidar cada vez mais essa burguesia no poder econômico. Com a chegada da burguesia, das indústrias, vão surgir também uma nova classe, né? Que vai ser a classe dominada pela burguesia, que vão ser os proletários, tudo bem? E a partir disso, vão surgir novas ideologias de propostas de mudança da sociedade, que vai ser o comunismo, o anarquismo, o liberalismo e o nacionalismo, tudo bem? Então, essas ideologias e a própria Revolução Industrial, eles vão vir em resposta a essas mudanças, tá, pessoal? Sempre lembrem disso na história. Quando nós temos mudanças, nós temos reformulações na forma de pensar também, beleza? Vou começar falando aqui da Revolução Industrial. Primeiro, vamos falar sobre o que é o conceito de Revolução Industrial. O que é Revolução Industrial, Ana? Como que eu escrevo isso numa prova de vestibular? Primeiro, a Revolução Industrial é um processo em que tem a aceleração da produção, com a substituição da ferramenta pela máquina, da força humana pela força motriz e do sistema doméstico pelo sistema fabril. Tá bom, Ana, me dá um exemplo. Bom, antes da Revolução Industrial, antes do surgimento das indústrias, como que eram produzidas as coisas? Vou dar o exemplo de uma produção de uma mesa, tudo bem? Se você queria uma mesa assim, para você comer, para você pôr na cozinha mesmo, você tinha que ir no artesão. Os artesãos, eles funcionavam, né? Tinha um lugar, o ateliê que eles funcionavam, você ia lá e você falava assim pro artesão:
Então o artesão é o seguinte, eu queria uma mesa. Daí o artesão vai falar, beleza, me dá as características dessa mesa que você quer. Você passava as características para ele e daí ele produzia toda a mesa. Mas para produzir a mesa, ele ia lá, ele tirava um tempo, né? Porque ele tinha que ir lá pegar a madeira, serrar a madeira, lixar a madeira, dar forma a essa madeira. E daí, depois de muito tempo, essa mesa estava pronta. O artesão, ele fazia tudo manualmente, então ele ia manualmente quebrava a madeira, enfim, fazia todo o processo para a madeira ficar bonitinha na mesa. Ele sabia todo o processo de produção da mesa, então colocar o tampo, colocar os pezinhos da mesa, né? Geralmente ele tinha alguém que ajudava ele, que era o aprendiz. O aprendiz ajudava ele justamente para aprender o ofício, né? Aprender como fazer uma mesa. E no final, depois de uma semana, 2 semanas, a tua mesa estava pronta e o artesão ia lá e te entregava essa mesa, tudo bem? Então a gente tem a força humana, a ferramenta é a própria força humana. Com a Revolução Industrial, as coisas vão mudar, porque os burgueses, né, eles vão falar assim, não, esse processo de produção de mesas está muito devagar e você produz só uma mesa, você demora, sei lá, 2 semanas e produz uma mesa só. E se a gente tivesse alguém ou uma máquina que fosse já cortando a madeira? E daí uma máquina que serrasse essa madeira, né? E a gente dividisse esse processo de produção com cada um fazendo uma função. Então, ao invés de a gente ter um artesão fazendo tudo, a gente pegasse, sei lá, 2, 3 pessoas fazendo só o tampo da madeira, 2 ou 3 pessoas fazendo só os pés da mesa, né? 2 ou 3 pessoas só lixando a madeira. A gente ia produzir muito mais mesas em menos tempo. E a gente ia poder vender mais mesas, né? Esse é o grande tchan, pessoal, da Revolução Industrial, né? Então, com a Revolução Industrial, a gente tem geralmente uma máquina fazendo isso, né? Uma máquina, sei lá, cortando a madeira, por exemplo. E essa máquina, ela é alimentada não pela força humana, mas por uma força motriz. Tipo o que, Ana? Vocês vão ver que o carvão vai ser a primeira força motriz, a queima do carvão, depois a queima do petróleo, queima do gás, tudo bem? Porque a queima do carvão, ela vai fazer com que essa máquina funcione cada vez mais rápido, né? E a gente tem a substituição do sistema doméstico pelo sistema fabril. Então reparem bem, pessoal, que quando daí o artesão ele perde isso daí, né? Ele não sabe mais como a gente vai ter essa perda do conhecimento do processo total de produção de uma mesa. Entendeu? Porque cada vez mais a figura do artesão vai cair em desuso, né? Porque a gente produz mais mesas em menos tempo, essa mesa vai ser muito mais barata. Só que quem está produzindo a mesa só sabe fazer o tampo da mesa, só sabe fazer os cabinhos da mesa, os pés da mesa, ou só sabe lixar a madeira da mesa, né? A gente vai ter uma divisão de tarefas cada vez maior. E com essa divisão de tarefas cada vez maior, a gente vai ter aquilo que nós chamamos de alienação do processo de trabalho. Porque o cara que lixa a mesa, ele não sabe o produto final. Ele não sabe que essa madeira que ele lixou vai se tornar uma mesa, né? Ou ele não sabe como fazer uma mesa total, como era o conhecimento do artesão naquela época, antes da Revolução Industrial. Tudo bem? O país pioneiro nessa Revolução Industrial vai ser quem? A Inglaterra. Mas, Ana, por que a Inglaterra? Primeiro, a gente tem que lembrar que a Inglaterra passou por vários processos de aburguesamento e várias revoluções que colocaram a burguesia de uma forma muito precoce no poder. Primeiro, a Inglaterra passou por uma revolução burguesa. Ana? Sim, passou, porém menos sangrenta do que a Revolução Francesa de 1789. Vocês lembram que em 1688 a gente tem a Revolução Gloriosa na Inglaterra e essa revolução consolidou o poder da burguesia? A gente tem uma monarquia constitucional, porém a gente tem uma burguesia dominando o parlamento e um rei com menos poderes, tudo bem? Além disso,
a Inglaterra passou pelo processo de cercamento. Ana, o que foram os processos de cercamento? Lembra que eu contei para vocês, umas aulas atrás, que os nobres da Inglaterra, eles eram nobres muito diferentes dos outros países da Europa, como por exemplo a França. Os nobres ingleses, eles vão passar por um processo de aburguesamento. Eles tinham lá os feudos deles, as terras deles. E era comum na Inglaterra eles criarem lã. E esses nobres, sabe-se lá o porquê, chegaram à conclusão que eles deviam cercar essas terras. Cerca essas terras. Expulsa esses camponeses que estão enchendo o saco, são um gasto, né? A gente tem enfim, gastar muito com eles. Expulsaram esses camponeses, pegaram essas ovelhas e começaram a produzir lã, né? Com o tecido dessas ovelhas. E com essa lã, eles começaram a produzir tecidos em larga escala. Tanto que a primeira indústria que vai surgir na Revolução Industrial vai ser a indústria têxtil, tudo bem? Isso vão ser os processos de cercamentos. E essa nobreza, essa aristocracia vai ter cada vez mais essa lógica burguesa do lucro, tudo bem? E esses camponeses que saíram, que foram expulsos do campo, eles vão tentar achar emprego nas grandes cidades, tudo bem? Eles vão para as grandes cidades, por exemplo, Londres, né? Liverpool. Eles vão para as grandes cidades procurar um emprego. E onde eles vão achar emprego? Nessas indústrias incipientes, tudo bem? Que estavam começando, tá? Então, os processos de cercamentos, eles vão levar uma disponibilidade da mão de obra, beleza? Porque cada vez mais os camponeses serão expulsos do campo, vão para as cidades, não tendo emprego, eles vão servir de mão de obra nas grandes indústrias que estavam começando, tudo bem? Então, a Inglaterra também vai ter uma troca muito rápida do sistema doméstico para o sistema fabril. E aquilo que eu expliquei para vocês, cada vez mais a gente vai ter uma racionalização. Vamos tentar fazer as coisas cada vez mais em menos tempo e de forma eficiente. Como? Dividindo o trabalho e tentando minimizar os erros, né, desse processo de trabalho. Cada vez mais fazer mais rápido e de forma eficiente. Para que as pessoas funcionassem dessa forma, porque é muito cansativo, né, pessoal? Você ficar lá, imagina, o dia inteiro fazendo tampos e tampos e tampos de mesa e ficar só repetindo aquele gesto de construir o tampo da mesa. Pensem, é um negócio cansativo, um negócio desgastante mentalmente. Como fazer que essa pessoa, ela trabalhe, ela funcione? Primeiro, a disciplina. Com as fábricas vão surgir as disciplinas. Você tinha hora para entrar, você tinha hora para sair, você tinha hora para comer. Então isso não existia antes da Revolução Industrial, pessoal. Não tinha esse negócio de hora para sair, hora para entrar, hora para comer, hora para jantar, hora para não sei o que, hora para não sei o que lá. Não existia, tá? Cada um fazia o seu horário, cada um vivia da sua forma. Agora não. Tudo e toda a dinâmica das cidades vão ser ditas pela fábrica, pela disciplina da fábrica. E sempre o olhar vigilante do burguês, vendo se você estava executando esse trabalho de forma correta, tudo bem? E se você não executasse esse trabalho de forma correta, você era demitido. E era problemático você ser demitido? Para você que era demitido, era, porque você perdia o seu emprego, né? Mas tinham sempre outros para repor você na fábrica, tudo bem? Porque cada vez mais, por conta dos processos de cercamentos, a gente vai ter uma disponibilidade de mão de obra cada vez maior. Beleza, pessoal? Então, causas de precocidade inglesa, a acumulação de capital. A Inglaterra era um país muito rico desde a época mercantil, tá? Desde a época das grandes navegações, eles acumulam muito capital. A precoce Revolução Burguesa em 1688, os processos de cercamento também, beleza? Que vão aburguesar essa aristocracia já com dinheiro. Bom, pessoal, consequências dessa Revolução Industrial. Primeira consequência, a gente tem aí a consolidação do capitalismo, do sistema capitalista que a gente conhece hoje, né, pessoal? Porque o cerne do capitalismo é esse, né? A gente tem uma indústria, a gente produz cada vez mais um produto em larga escala por um preço menor, mas vendemos mais.
Isso gera um lucro exponencial, tudo bem? Então a gente tem a oposição da burguesia, essa burguesia dona do capital, tudo bem? Dona dessas fábricas, dona dos meios de produção, porque a fábrica, uma fábrica de tecido, uma fábrica de mesas, pertencia a quem? Ao burguês. Mas vamos voltar ao nosso exemplo da mesa. Era o burguês que fazia toda essa mesa? Todas essas mesas? Era ele que produzia? Não. Ele contratava pessoas que não sabiam sequer o produto final. Então a pessoa era contratada para pôr os pés da mesa, para pôr o tampo da mesa, para lixar a madeira, tudo bem? Quem eram essas pessoas? Eram os proletários. Eles eram responsáveis pela mão de obra, por exercer o trabalho, tudo bem? Então as consequências da Revolução Industrial vão ser essas, principalmente a consolidação do capitalismo e essa oposição de capital com o trabalho, da burguesia com o proletariado. Fiquem atentos, está surgindo, pessoal, uma nova classe social nesse século XIX, que é o proletariado, que vai ser a nova classe que será explorada. Antes, eram os burgueses que eram explorados na Idade Moderna, né? Lembram? Eram os burgueses que sustentavam toda a estrutura do Estado moderno, enquanto a nobreza e o clero ficavam nas costas deles. Lembram daquela charge da Revolução Francesa, em que a gente tem o terceiro estado, a burguesia, sustentando o nobre e o clero. Agora o negócio vai se inverter, pessoal, porque a burguesia dominou o poder e agora a burguesia é a classe dominante. Sempre que a gente tem uma classe dominante, nós temos uma classe dominada, uma classe explorada. Quem que vai ser a classe explorada? Vai ser o proletário, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda revolução industrial, tá, pessoal? A segunda revolução industrial, ela vai se dar lá para 1830, aproximadamente, e vai trazer algumas inovações. Antes, a gente tinha um uso muito grande do carvão. Um detalhe que eu esqueci de falar, bastante importante, uma das outras causas da precocidade inglesa, né, na Revolução Industrial, é que a Inglaterra é muito rica em carvão, viu, pessoal? Muito mesmo. Então, o carvão inglês acabou, inclusive, com as revoluções industriais inglesas, mas a Inglaterra é um país que geograficamente tem muito carvão. Já essa segunda revolução industrial, a gente vai ter novas fontes de energia. Primeiro, o petróleo e a eletricidade. A eletricidade vai começar a surgir agora na metade do século XIX. Principalmente por conta da ciência. A ciência estava avançando muito, pessoal, para pesquisar novas formas para essa revolução industrial, novas máquinas a serem construídas. O James Watt, sabe o Watt da física que vocês aprendem de potência, energia sobre tempo? Isso é um conceito, pessoal, que vai surgir lá no século XIX, porque o Watt ele vai pesquisar novas formas de se fazer máquinas mais potentes, de transformar essa energia, render essa energia em menos tempo. O que é uma alta potência? É uma energia boa usada num tempo curto, tudo bem? Então, todos esses conceitos da física, do Watt, da eletricidade, eles vão surgir com o surgimento da indústria também, né? Novos setores, principalmente o setor da siderurgia e da química, novas técnicas que vai ser o Fordismo, a gente vou te explicar lá para frente. E avanços no setor de comunicações e de transportes. Pensa, pessoal, agora tudo vai começar a funcionar em torno dessa indústria. Como transportar todos esses produtos? Como transportar essa mesa de forma rápida para vários lugares distantes? Vai surgir o trem, pessoal. É nessa época que vai surgir o trem. Como se comunicar com fornecedores de madeira, enfim, de outras coisas, de forma mais rápida e eficiente. Vai começar a surgir o telefone com isso, pessoal. Tudo bem? Então a gente vai ter uma série de inovações. E vamos ter também um começo de mudanças na forma da composição do capital. Porque esse dinheiro, esse capital, pensa, esse burguês, dono dessas fábricas, sei lá, vamos usar o exemplo de mesa, cada vez mais ele vai concentrar capital. Pensa, é fácil você abrir uma fábrica de mesas agora? Você vai enfrentar uma
big concorrência no mercado. É fácil você abrir uma indústria de produção de alimentos? Não, porque você vai concorrer com a Nestlé, né? A Nestlé, ela concentra todo esse capital, ela produz, ela concentra esse capital. Quanto mais capital ela tem, ela compra outras indústrias menores que ficam sob o domínio dela. E isso vai começar a acontecer no século XIX, né? Principalmente por conta das práticas monopolistas, o cartel, o truste, o dumping, o holding, que vocês vão aprender na geografia, né? A geografia que ensina esses conceitos, mas que, em suma, são formas de concentrar o capital. Então, a gente vai ter início ao capitalismo financeiro ou monopolista, tudo bem? Cada vez mais, pessoal, esse dinheiro vai ficar concentrado na mão de poucas pessoas, de pequenos grupos, tudo bem? Que vai ser a alta burguesia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos sociais que vão existir nesse século XIX, tudo bem? Em resposta a toda essa mudança. Porque pensem, é aquilo que eu falei para vocês, sempre que nós temos épocas na história com grandes mudanças, nós temos surgimento de novas ideologias, né? Para a gente tentar explicar essas mudanças, tentar propor mudanças a essa mudança, né? E todas essas ideologias sociais do século XIX, elas vão surgir em resposta a essa nova dinâmica social, que é a burguesia no poder explorando os proletários, tudo bem? Explorando essa classe proletária. Primeiro, com a industrialização, vai surgir uma nova tensão social. Porque naquela época, pessoal, não existiam leis trabalhistas. As leis trabalhistas, elas vão surgir de conquistas dos trabalhadores, tudo bem? Principalmente na Inglaterra. O trabalhador, ele entrava na fábrica, pessoal, 7 da manhã e ele saía, tipo, 9 horas da noite. 9 horas da noite. Então, ele trabalhava exaustivamente, dia após dia, inclusive de final de semana e de feriados. Não existia esse conceito, pessoal, de fim de semana. Esse conceito de fim de semana, de sábado e domingo, não poder trabalhar, é uma conquista dos trabalhadores, para vocês terem noção. Não existia férias, pessoal. A galera ia lá para a fábrica e ficava lá trabalhando horas e horas, trabalhava mais de 12 horas. Aliás, a jornada de trabalho para 12 horas diária, no máximo, também é uma conquista dos trabalhadores, para vocês terem noção de como que era aquele cenário. Então, pessoal, é um cenário extremamente estressante. A pessoa ela ia muito cedo trabalhar na fábrica, saía muito tarde, não tinha hora de almoço, não tinha também, por exemplo, hora de descanso, não tinha fim de semana, não tinha férias. Geralmente esse trabalhador, ele ganhava muito pouco, ele ficava lá trabalhando e ganhava muito pouco, óbvio, né, pessoal? A burguesia, ela não pagava um salário digno a esses trabalhadores porque ela queria maximizar os lucros, né? Quanto mais mesas ela produzisse e menos ela pagasse para esse trabalhador, mais lucro ela teria, né? Então, era um salário muito baixo, esse trabalhador vivia em casas paupérrimas. A Londres do século XIX, pessoal, era uma Londres extremamente feia, porque a gente tinha vários casebres completamente sem higiene. Esses trabalhadores, eles não tinham direitos caso eles se machucassem com as máquinas. Muitos perdiam a mão nas máquinas, perdiam o braço, porque as máquinas não eram tão bem feitas quanto elas são hoje, né? E mesmo hoje elas têm risco de machucarem. E naquela época, se você perdesse, sei lá, a sua mão, uma máquina, sei lá, a máquina foi lá, cortou a sua mão, não existia esse negócio de você ir lá e o proprietário da fábrica ter que te pagar uma indenização. Isso também foi consequência de conquista dos trabalhadores, para vocês terem noção. Então a gente tinha uma situação de uma tensão social muito grande, todo esse cenário era extremamente estressante, né, pessoal? A gente vai começar a ter um movimento de início que vai ser o movimento do ludismo, que serão os quebradores de máquinas. Porque esses trabalhadores, esses proletários, achavam que toda essa culpa dessa situação estressante eram as máquinas. Então eles invadiam as fábricas à noite e quebravam essas máquinas, tudo bem?
Vai começar a surgir também, lógico, esse movimento do ludismo, pessoal, não é um movimento que propõe grandes reflexões. Porque pensa, você deve estar pensando, mas nossa, Ana, o problema não é a máquina. O problema é a classe burguesa que está explorando esses trabalhadores. Ela é a origem de toda essa situação social, né? Exatamente. Porém, no ludismo a gente não tinha essa reflexão, né? Não era um movimento que promovia uma reflexão de classe, deles entenderem a classe deles, quem era a classe que dominava todo o sistema. Não, eles só iam lá e quebravam máquinas. Mas nessa época vai começar a surgir os sindicatos e com os sindicatos de direito à greve. Ou seja, se o patrão, né, se o dono da indústria não fornecesse boas condições de trabalho, o trabalhador tinha que ter o direito a fazer greves, a parar enquanto ele não tivesse esses direitos conquistados, tudo bem? Também vai surgir o movimento do cartismo, que vai fazer a luta pela ampliação do direito do voto e a democratização do liberalismo. Por quê? Só podia votar na Inglaterra naquela época, pessoal, quem tivesse renda, para vocês terem noção. Porque, óbvio, né? Daí a burguesia se mantinha no poder político. O movimento do cartismo ele vai lutar pela ampliação desse direito de voto a todos. E vai começar a surgir também o conceito da social-democracia, né? A organização de partidos políticos de trabalhadores, tudo bem? Aí que vai. Você deve estar pensando, o PT começou aí. Não, o PT não começou aí, tá bom, pessoal? Mas esse conceito de partido político formado por trabalhadores para tentar alcançar o poder político vai começar a surgir aí. E aí vão começar a surgir as leis trabalhistas em resposta a esse movimento de trabalhadores por condições dignas de trabalho. Tudo bem, pessoal? Bom, e essas ideologias sociais vão propor mudanças radicais na sociedade. Primeiro, vai surgir o socialismo utópico. O que vai ser esse socialismo utópico? A gente vai ter três filósofos, que vai ser o primeiro Saint-Simon, o Fourier e o Owen. Todos eles vão propor que a gente devia acabar com as indústrias, acabar com todo esse sistema e vivermos em fazendas coletivas, em cooperativas, em que cada um pudesse fornecer para a sociedade aquilo que tivesse. Então, se você tem uma fazenda e você produz alface, você fornecer para a sociedade alface, sem cobrar nada. Por quê? Porque uma pessoa que tivesse cenoura, ela ia te dar em troca cenouras e você ia fornecer alface, enquanto o outro ia fornecer beterraba, o outro ia fornecer leite, o outro ia fornecer ovos, e a gente ia ficar nessa troca, né? Nessa coisa bastante utópica, tudo bem? Por isso que chamam de socialismo utópico. Até teve, o Owen conseguiu fazer umas cooperativas, umas fazendas coletivas, porém isso não vai dar certo, beleza? Agora, a gente vai vir para um conceito bastante importante e eu quero que vocês prestem bastante atenção. O socialismo utópico não vai encontrar muita base, né? Porque, como eu disse para vocês, utópico. O que vai predominar bastante será o socialismo científico ou o marxismo, que vai surgir com dois filósofos, o Karl Marx e o Friedrich Engels. Primeiro, em 1848, a gente vai ter a publicação do Manifesto Comunista. Em 1867, a gente vai ter a publicação de um outro livro muito famoso do Marx, que é o Capital. E a gente vai ter uma proposta. A proposta de você estudar primeiro o presente, para daí depois estudar a história, como que é formada a história, qual que é a base filosófica dessa história, tudo bem? O Marx vai ser o cara que vai criar, inclusive, o materialismo histórico que a gente usa em todas as nossas aulas de história. Qual que é a base filosófica desse socialismo científico? A base filosófica é a chamada dialética hegeliana, porque quem criou essa dialética foi um filósofo chamado Hegel, que vocês vão aprender nas aulas de filosofia. Primeiro, de acordo com Marx e Engels, a gente tem uma tese, tá? Vamos pegar uma tese aqui.
Deixa eu pensar aqui uma coisa para vocês. Vamos supor que você tem a tese de que se você pegar uma laranja na sua mão e jogar ela no chão, ela cai. Tudo bem? Ela não vai flutuar, ela não vai voar. Nossa, Ana, que tese absurda, né? É um exemplo bobo, mas para vocês entenderem. Você vai construir os seus argumentos em cima disso, em cima da tese de que você pegar uma laranja e jogar assim no chão, ela vai cair, ela vai cair. Ela vai cair no chão, certo? Porém, a gente tem que fazer uma antitese, ou seja, a gente achar argumentos contra essa tese, que refutem essa tese, ou seja, argumentos para que essa laranja, ao invés de eu soltar e ela cair no chão, ela flutue, tudo bem? E a partir disso, dessa mescla da tese com a antítese, ou seja, a antitese, a gente tem uma síntese, ou seja, a gente pega e a gente tenta sintetizar tudo isso que foi discutido. Por exemplo, a gente pode pegar a posse de armas na sociedade brasileira, uma tese. Você achar argumentos que você defenda a posse de armas por cidadãos brasileiros é uma tese. Porém, sempre vão existir argumentos contra. Quais são os argumentos contra a posse de armas por cidadãos brasileiros, né? Por civis? É a antitese, é a antítese. E a partir disso, você faz uma síntese de tudo isso, tudo bem? Você tenta balancear a sua tese com a sua antítese e você faz uma síntese. É sua redação, né, pessoal? A dialética, a sua redação funciona com base na dialética hegeliana. Sempre que você tem um tema, principalmente um tema da VUNESP, eles pedem isso, né? Que você pegue esse tema, você apresente argumentos a favor desse tema, argumentos contra, e você faça na sua conclusão uma síntese de tudo o que você pensou, tudo bem? A sua redação, ela tem base na dialética hegeliana. Bom, mas como que o Marx ele pensava, né, pessoal? O estudo, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo da história. O estudo da história pelo método materialista, que eu já expliquei um pouquinho para vocês, vamos mais a fundo. Primeiro, o Marx vai dizer que cada época da história tinha um modo de produção. E a partir desse modo de produção era estruturada a sociedade. Lembra que eu falei para vocês? Se a gente tinha um modo de produção agrário, nós tínhamos uma sociedade organizada com base na posse de terra, tudo bem? Na Idade Média feudal, era uma sociedade agrária. E como que estava estruturada a sociedade, a pirâmide social, a dinâmica social? Também com base na posse da terra, certo? Tudo bem? Então, cada modo de produção, a gente tem uma classe dominante e uma classe que é dominada. Por exemplo, na Idade Média feudal, a gente tinha uma classe dominante, que eram os proprietários de terra, certo? A gente tinha uma sociedade com economia agrária, base na posse de terra. Então, a classe dominante era a classe que possuía as terras, e a classe dominada era quem, pessoal? Eram os servos, que não possuíam a posse de terra, tudo bem? Vamos pegar a Idade Moderna, né? Na Idade Moderna, a gente tinha a classe dominante, que era a nobreza, a classe dominada, que era a burguesia, certo? E sempre que a gente tem uma classe dominada, essa classe dominada, obviamente, ela vai tentar mudar a situação dela, né? O Marx dizia que esse era o rumo da história, porque ninguém gosta de ser dominado, né, pessoal? Ninguém gosta de ficar lá sofrendo e ganhando pouco, enfim, não tendo privilégios. Ninguém gosta, né? Então, essa classe dominada, ela vai sempre tentar revolucionar, sempre tentar produzir um novo modo de produção, certo? Dessa dinâmica de classe dominante versus classe dominada, a gente vai ter sempre uma revolução. O Marx falava, observem bem, a burguesia antes era a classe dominada, certo? E daí o que ela faz? Ela faz uma revolução francesa para tentar colocar ela no poder político e social e produzir com isso um novo modo de produção, que é o modo capitalista, que favorece essa burguesia, tudo bem? Então, daí vem a famosa frase do Marx, que é:
a história é a história da luta de classes, tudo bem? Então, o Marx sempre dizia que a gente vai ter a luta de classes constantemente na história e que essa classe dominada sempre vai tentar mudar a situação dela e fazer uma revolução para chegar a um novo modo de produção. Marx vai falar, na Idade Média foi assim, na Idade Moderna foi assim, por que não agora na Revolução Industrial não seria assim? Na Roma Antiga vai ser assim, né, pessoal? A plebe vai ficar revoltadíssima com os patrícios, que eram os proprietários de terra. Lembra, pessoal? A plebe vai ficar revoltadíssima. Inclusive, o Império Romano ele vai surgir em resposta a essa plebe revoltada, né? Que não estava mais satisfeita com esse sistema de república dominado pelos patrícios. Tudo bem? Repara bem, olhe agora todas as minhas aulas de história que você assistiu até agora com esse novo olhar. Que sempre tem uma classe dominante, uma classe dominada que tenta pegar o poder. Tudo bem? Bom, o Marx vai fazer também o estudo do presente. Qual que é o presente, pessoal? O capitalismo. Temos uma sociedade capitalista, em que temos a burguesia versus o proletariado. Tudo bem? Disso daí vai surgir o quê? Pense, se a gente tem uma classe dominante com uma classe dominada, exatamente uma revolução que vai ser a revolução proletária. Tudo bem? Por quê? O proletário, ele vai falar assim, bom, eu tô aqui nessa fábrica, eu produzo 100 mesas por dia, né? Cada mesa, vamos supor, custa 10 reais. 100 vezes 10, R$1.000. Esses R$1.000, desses R$1.000, 900 reais ia para o burguês. E 100 reais ficava só para o proletário. Essa diferença que ia para o burguês e que o proletário produzia e ia para a burguesia e não ficava para o proletário, é a mais-valia. Tudo bem, pessoal? Isso que é a mais-valia. E o proletário vai falar assim, bom, mas quem produziu todas essas 100 mesas fui eu. Por que eu não recebo R$1.000, certo? Que é o valor total do que eu produzi. Exatamente, tudo que você produz, pessoal, você não fica com o valor total da produção. Quem fica com o valor total da produção é sempre o burguês, né? Sempre o burguês, ou maior parte. O burguês, pensa, desses R$1.000, ele dava apenas R$100 para esse proletário. Mas o que ele produzia? R$1.000. Por que o proletário fala, por que eu não tomo todos os meios de produção, né? E daí vem a principal teoria do Marx, que é o comunismo, que é o fim da propriedade privada, né? Essa revolução proletária, de acordo com Marx, ela ia produzir o fim da propriedade privada e a coletivização dos meios de produção. Aqui é importante falar. Marx vai dizer que o socialismo ele é um meio entre o capitalismo e o comunismo. O comunismo é estágio final, tudo bem? Então a gente tem o capitalismo. Temos a revolução proletária, tudo bem? Então, o proletário toma o poder da burguesia, faz a revolução e dele vai implantar o socialismo. Nesse socialismo, a gente tem um Estado dominado pelos proletários, tudo bem? É a famosa ditadura do proletário, tá? Isso que o Marx dizia, tá, pessoal? E daí, o proletário, essa ditadura proletária, vai ser responsável por tirar todas as desigualdades sociais, tudo bem? Para chegar ao ponto em que a gente vai chegar no comunismo, em que a gente tem uma igualdade radical de todos, não temos classes sociais nenhuma e o fim do Estado, porque o Estado não vai ser mais necessário, tudo bem? As pessoas vão reger umas às outras na base da troca, né? Tudo bem? Então, cada um produz o que pode, enfim, e a gente vai trocando sem essa coisa do lucro, sem essa coisa da monetarização, tudo bem? Como vocês podem ver, nenhuma sociedade alcançou o comunismo, né? Nem a própria União Soviética, que a gente vai falar, alcançou o comunismo, porque nenhuma sociedade alcançou essa radicalidade, essa igualdade radical e esse fim do Estado, tudo bem? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre duas ideologias burguesas que vão surgir em resposta
as ideologias do comunismo, do socialismo. Porque pensem, pessoal, o surgimento do Marx e de toda essa ideologia socialista, comunista, vai assustar muito a burguesia, né, pessoal? Porque o Marx pregava o fim da burguesia no poder, né? E a tomada do poder pelos proletários. E, obviamente, os burgueses vão ficar bastante assustados com todo esse cenário, né? Em resposta, a gente vai ter o liberalismo, o nacionalismo e duas unificações de dois países bastante importantes, tá bom, pessoal? Primeiro, eu vou falar sobre o liberalismo e o nacionalismo. Vamos falar um pouquinho sobre a Europa no século XIX, tá? Em 1815, a gente tem o fim da Era Napoleônica e a restauração do absolutismo. Em 1830, a gente vai ter uma nova Revolução Liberal. Em 1848, a gente vai ter uma Revolução Popular e a famosa Primavera dos Povos. Esses dois eventos de 1830 e 1848 vão surgir do nacionalismo e do liberalismo, tudo bem? Para vocês terem uma noção de como o século XIX foi conturbado, né, pessoal? Bom, Ana, o que é o nacionalismo? Primeiro, origens do nacionalismo. Eu gosto de dizer que ele é filho do liberalismo, tudo bem? E ele vai ser a principal ferramenta da burguesia contra o internacionalismo operário. Porque, pessoal, o operário, ele era uma classe que ele era uma classe internacional, né? O operário não tinha um país, né? Porque existiam operários na França, existiam operários na Espanha, existiam operários em Portugal, existiam operários na Inglaterra. Todos eles sofriam do mesmo problema, das mesmas questões, então todos eles se uniam, né? Então, a classe operariada não era uma classe nacional, né? Não era uma classe que se identificava, eu sou francês, eu sou inglês, eu sou português, tudo bem? Não. Então, o nacionalismo ele vai ser uma ferramenta excelente da burguesia justamente contra esse internacionalismo operário. Porque o nacionalismo ele vai falar, não existe esse negócio de todo mundo é um. Não existe. Você é inglês. Você é francês. Tudo bem? Você é português. E mais, você é francês, você tem que ter orgulho de ser francês. Você tem que ter orgulho da sua história, orgulho do seu país, né? Do seu país dominado por quem? Pela burguesia. Então, você operário francês, você não é a mesma coisa que um operário inglês, tudo bem? Esse movimento nacionalista, repara bem, a gente tinha um internacionalismo que juntava todo mundo. O nacionalismo, ele faz o que? Ele separa, né? Ele segrega, né, pessoal? Olha que a grande chave para você quebrar um movimento é segregar ele, tá? E as principais consequências desse nacionalismo vão ser os movimentos de emancipação, tá? E os movimentos de unificação, principalmente de dois países que vai ser a Alemanha e a Itália, que eu vou falar logo para vocês, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho sobre a Alemanha e a Itália, tudo bem? A gente tinha dois projetos principais, porque antes, pessoal, não existia nem Alemanha e não existia também nem Itália, tá? Esses vão ser países que vão surgir no século XIX, tá? Existia a região da Alemanha, a região da Itália, porém não existiam os países da Alemanha e Itália. Nós vamos ter o projeto republicano para esses novos países, que vai ser um projeto popular, e um projeto monárquico claramente burguês. Pensem, pessoal, qual que vai ser o projeto que vai vencer tanto na Alemanha quanto na Itália? Exatamente, o projeto burguês, né? Na Alemanha a gente vai ter dois líderes principais, o Guilherme I, com o ministro dele, que é o Otto von Bismarck, e na Itália o rei Vítor Emanuel II, com o ministro dele, o Cavour. Antecedentes dessa unificação vai ser a união econômica dos dois países, não da Alemanha com a Itália, mas que já existia nas regiões, que era a união das alfândegas. Tudo bem, pessoal? Quando a gente tem uma união econômica, a gente começa sempre a caminhar para uma união política. Na Alemanha, a gente vai ter como antecedentes a Guerra Franco-Prussiana de 1870 e 1871.
Pessoal, não tem jeito melhor de você unir uma pessoa do que você, um grupo, quer dizer, você unir um grupo do que você achar um inimigo para esse grupo, né? Pensa, sabe, imagina uma sala de aula, uma dinâmica de uma sala de aula. E daí entra nessa turma uma pessoa muito chata, muito chata. Nossa, uma pessoa que implica, tira sarro de todo mundo. Muito chata essa pessoa. Daí, isso une a turma, né? Une a turma contra essa pessoa chata, né? Porque todo mundo acha essa pessoa chata. Isso une toda a galera que antes era desunida contra essa pessoa, né? Então, nada melhor do que uma guerra e achar um inimigo para unir as pessoas e as pessoas começarem a se identificar com alguma coisa, né? No caso da Alemanha, vai ser a Guerra Franco-Prussiana, principalmente por conta de uma região na França bastante importante, que é a Alsácia-Lorena. Pessoal, vocês vão me ouvir muito falar da Alsácia-Lorena a partir de agora. Ela vai acompanhar a gente até o Hitler, até a Segunda Guerra Mundial. A Alsácia-Lorena é uma região muito rica em petróleo e carvão lá na França, tá? Principalmente carvão. E, obviamente, a Alemanha, né, esse país que está começando, vai querer carvão para suas indústrias incipientes. Então, a gente vai ter a Guerra Franco-Prussiana com vitória alemã. E daí, a partir dessa Guerra Franco-Prussiana, ela vai ter uma consequência bastante importante, porque as pessoas vão falar, putz, eu sou alemão. Eu tenho orgulho de ser alemão, tenho orgulho da história desse país que está começando a se construir. Tudo bem? A gente vai ter o Tratado de Frankfurt, que vai colocar a Alsácia-Lorena para a Alemanha. E a gente vai ter o surgimento com o Guilherme I do Segundo Reich, tudo bem? Do Segundo Império Alemão. Nossa, Ana, me perdi. Quando que foi o primeiro, né? Você falou do primeiro? Falei do primeiro, não falei do primeiro, pessoal, nas aulas de história. O primeiro Reich alemão, ele vai ser muito antigo, antes da Idade Média, e tem pouca importância histórica, pelo menos para a história do ensino médio, tá? O Guilherme I vai ser o Kaiser, né? O primeiro líder alemão. Em 1870, na Itália, a gente vai ter a conquista de Roma e a não aceitação do Papa dessa formação dessa Itália, tudo bem, pessoal? Porque a Itália era um conjunto de principados, né? E a maioria desses principados pertencia à igreja. E com essa unificação italiana, quem que vai ser a instituição que vai ficar sem terras? Ah, pronto, ela mesma, a igreja, tudo bem? Isso daí vai ser a famosa questão romana, tá? Que vai ser resolvida só lá em 1929 com o Mussolini. Beleza, pessoal? Bom, e um outro episódio também justo nessa época bem conturbada de 1870 é a Comuna de Paris, que em 1871, que vai ser a Comuna de Paris, a gente vai ter a tomada da cidade de Paris pelos proletários, pelos operários. Eles vão derrubar o governo que existia em Paris e vão implantar um governo popular, revolucionário. Vai ser a primeira tentativa de comunismo, tá? Só que não vai durar muito porque vai ter uma forte repressão. Mas a Comuna de Paris ela vai ser bastante importante porque vai ser a primeira tentativa da gente implantar um comunismo, uma ditadura proletária. Beleza? Vamos fazer uma questãozinha, então, agora, do De Olho no Enem? Eu vou pedir que vocês pausem a tela, leiam a questão com calma e vamos responder. Bom, pessoal, a resposta dessa questão, né? Ele fala, homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, né? Por que vestir até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram o vosso suor? É a grande questão dos proletários com a burguesia, né, pessoal? Com a burguesia que explora essa classe trabalhadora que está surgindo, né? Tal contradição ela está identificada na pobreza dos empregados, dissociada das riquezas dos patrões? Não, a riqueza dos patrões ela era feita por conta da pobreza dos empregados. No salário dos operários, proporcional aos seus esforços? Não, pessoal.
O salário estava longe de ser proporcional aos esforços. Lembra que eu contei para vocês? Se a gente produzia 100 mesas, cada uma valia R$10, a gente tinha R$1.000 no fim do dia. 900 ia para o burguês, R$100 ia para o proletário. Então não era proporcional. Na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletário, sempre tem uma alternativa do Enem bizarra, né? Do trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade, não, muito pelo contrário, o trabalho era uma prisão, né, pessoal, praticamente. E a correta é a alternativa E, que é na riqueza, que não era usufruída por aqueles que produziam. Beleza, pessoal? Essa aula é importantíssima. A próxima aula vai ser a aula de imperialismo, em que vocês vão usar os conceitos que vocês aprenderam nessa aula. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda no e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho. Tchau, tchau.